estamos de volta com a terceira e última parte do nosso programa. Lembrando a você que nós temos aqui 6 obras nossas que você pode pedir direto com a Ideia Editora aqui em João Pessoa, www.ideiaeditora.com.br. Ou lá em São Paulo, você que é do Sul e Sudeste, peça direto na Candeia ou na Boa Nova. E que você mora no Grande São Paulo e Guarulhos, peça direto com a Sinal Verde, com Mário Suriani, no telefone 2409-1540, que o Mário deixa na sua casa todas as nossas obras, analisando as traduções bíblicas, Sermão do Monte, Bereshit, Adidaquê, todas ele tem. Evangelho e Cristianismo Primitivo, que já vai em 7ª edição, esse livro muito bem aceito pelas pessoas, e a nossa mais recente obra, Comunidades do Caminho, que é essa que eu convido você, porque esse livro faz todas as pesquisas que nós fizemos nas nossas, em loco, até em Roma, nas catacumbas, está aqui. Então aqui tem pesquisa da Grécia, tem pesquisa da Turquia e tem pesquisas de Roma, onde o cristianismo terminou com o sacrifício de Pedro, Paulo, de Lívia e tantos outros membros do cristianismo primitivo, que envolveu a nascente da mensagem de Jesus na grande metrópole mais poderosa do mundo entre os séculos I e IV. Então vamos falar aqui um pouquinho ainda sobre, eu não sei se vocês sabem, mas existe uma mensagem de Allan Kardec como espírito do dia 5 de fevereiro de 1889, na Sociedade Espírita Fraternidade, e o médico que recebeu se chamava Frederico Júnior. Olha o que Kardec diz como espírito. Corridos os séculos, desenvolvido intelectualmente o espírito humano, Deus, na sua sabedoria, achou que era chegado o momento de convidar os homens à meditação do Evangelho. Precioso livro de verdades divinas, até então ensombrado pela letra devido à deficiência da inteligência humana para compreendê-lo em espírito. Ainda hoje muita gente quer entender o Evangelho pela letra. Não sabe que Jesus falava aramaico e hebraico, mas seu principal idioma, que era o hebraico mishnaico, bíblico, que era a língua do povo hebreu, e que essa mensagem dele falada em hebraico foi escrita em grego e copiado através do século, cópia de cópia de cópia de cópia de cópia, e realmente foi ensombreado pela letra. E Kardec coloca isso, e eu trago aqui para vocês para mostrar a dificuldade que eu tenho muitas vezes de trazer alguma coisa para vocês, porque as pessoas acham que eu estou sendo herético. Eu tenho o maior respeito, primeiro por Jesus, incondicionalmente eu sou apaixonado por esse homem, não posso dizer que o amo porque eu ainda não dei total testemunho disso. Eu preciso trabalhar mais, crescer mais, evoluir mais, para poder eu me considerar como alguém que pode estar a serviço de Jesus, porque João Batista dizia que não era digno de amarrar a sua sandália. Quem sou eu para fazer qualquer tipo de comparação nesse sentido? Mas eu tenho buscado ele incondicionalmente na sua terra, por onde ele passou, porque eu tenho um débito com ele, mas um débito de amor. Respeitar o que me cerca, o meu semelhante, aquele que convive comigo, aquele que encontra comigo no dia a dia. Perdoar incondicionalmente os vossos inimigos, ensinava Jesus. A gente não tem tolerância no trânsito com ninguém. Parece que quem não é da nossa família, quem não tem nada a ver conosco, é um grande potencial inimigo. Precisamos colocar Jesus, tirar dos lábios, tirar das propagandas e colocar no coração, que é o verdadeiro lugar que ele precisa estar. Então Jesus deixou uma mensagem para nós, muitas lembranças sobre o que aconteceria no final dos tempos. E esse estudo, essa mensagem em grego se chama escatologia, daí porque o sermão de Mateus, capítulo 24 e 25, que Jesus começou
a proclamar, a ensinar no Templo de Jerusalém e depois termina no Monte das Oliveiras. Esse sermão escatológico fala exatamente desse período que nós chamamos de transição. Porque Jesus começa no templo, onde os discípulos estavam abismados com a maravilha da construção do segundo templo, que o primeiro construído por Salomão já tinha sido destruído pelos assírios na época do cativeiro da Babilônia. E os discípulos dizem, olha mestre, que maravilha. E Jesus diz para eles, aqui não sobrará pedra sobre pedra. E os discípulos começam então a perguntar, né? Quando Jesus senta e começa a falar, que ele ensinava sentado como mestre oriental, ele fala da destruição do templo, que está no capítulo 24 de Mateus, versículo 1 a 3. Ele fala do princípio das dores, capítulo 24, 4 a 14, e a grande tribulação de Jerusalém, que foi o 24, 15 a 25. Então ele começa a dizer, ele começa a ensinar sobre essas questões, dizendo, aqui não sobrará pedra sobre pedra. E vem a segunda recomendação dele, que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome e dirão, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vigiai e orai. Então ele começa a dizer, ai das mulheres, haverá tsunamis, nação contra nação, reino contra reino. E a gente vê o tsunami do Japão, a destruição das torres gêmeas, nós vemos as poluições dos rios, as erosões, as queimas, as destruições das matas, a poluição dos rios, que nós temos a obrigação de zelar, porque nós preparamos, Deus preparou um planeta maravilhoso para vivermos nele, mas nós os estamos destruindo. As águas que bebemos estão poluídas, os peixes estão morrendo. Então tudo isso são sinais. Nação contra nação, reino contra reino. E os discípulos ficam preocupados e como a maioria das pessoas tem feito para comigo, pergunta, mestre, quando ocorrerá estas coisas? E Jesus dá uma resposta desconcertante, que nós vamos começar o programa da próxima semana com ela, que Jesus diz assim, daquele dia e daquela hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas só o Pai. Está lá em Mateus 24, 36. Portanto, você que me escuta, espírita ou cristão, não marque data, porque muitos já marcaram, borboletas azuis aqui na Paraíba, em Campina Grande. Eu estive em Nova York, vi um pastor lá marcando 21 de maio de 2014 e nada aconteceu. Não se arvore com esse direito, muito menos nós espíritas que estamos descobrindo que Chico Xavier marcou uma data. Chico jamais se oporia a Jesus. Mas isso será assunto do próximo programa, porque hoje eu estou recebendo ali os sinais do nosso querido Bob Wagner, que nós não temos mais tempo. Mas nós vamos continuar na próxima semana, falando exatamente ainda da transição planetária e provavelmente faremos mais um programa, até 2, porque nós ainda vamos falar de toda a transição e, sobretudo, ainda sobre o Apocalipse. Uma vez que não temos mais tempo, agradecemos a você pela audiência. Fique com Jesus, até a próxima semana e muita paz.